Boa noite, pessoal. Dando continuidade às nossas atividades, semana passada, nós mandei um conteúdo para vocês de física que fala sobre termologia, sobre temperatura, sobre calor, sobre energia térmica. O que vem a ser a termologia? Termologia é o estudo do estado de agitação das partículas da matéria. O que significa isso, gente? Tudo que existe, nós já sabemos, é formado por partículas menores, que são os átomos, e que por sua vez formam as moléculas e assim até formar os objetos do nosso dia a dia. A temperatura aumenta, está calor, diminui, está frio. Tá? Então, a termologia ela trabalha com esse princípio de aumento da temperatura e diminuição da temperatura. Mas o que faz com que um corpo fique aquecido ou fique frio? Ou ainda, o que faz com que o corpo mude de estado físico da matéria? Ou seja, ele sai do líquido para o sólido, o contrário, do sólido para o líquido para o gasoso. Então, o que vai fazer essas mudanças de estado físico da matéria, o que vai provocar essas mudanças de estado físico da matéria, é a quantidade de energia que essas moléculas vão receber. Por quê? Porque todas as moléculas, tudo que existe, qualquer coisa que você imaginar, é feito por átomos e moléculas. E esses átomos e essas moléculas não estão parados, eles ficam vibrando. Eles ficam se movimentando, batendo um no outro. Elas ficam como se estivesse tremendo. Bom, quando você fornece energia, quando você dá energia para essas moléculas, elas vibram mais rápido, elas vão tremer mais rápido. Com isso, elas vão liberar energia. Que tipo de energia é essa que elas vão liberar? Energia térmica, tá? Calor. O contrário, se você tira a energia dessas moléculas, elas começam a ficar mais lentas, começam a vibrar com menos intensidade. Com isso ela vai o quê? Diminuir a temperatura. Então, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior vai ser a temperatura. Quanto mais energia você fornecer para uma substância, mais as moléculas vão agitar e com isso a temperatura vai subir. Um exemplo clássico disso é a água. Você pega a água, coloca lá numa vasilha e coloca no fogo. O que vai acontecer? A energia térmica que vai sair da chama vai passar para a água. Com isso as moléculas de H2O, a molécula de água, elas vão começar a receber energia, então elas vão ficar cada vez mais agitadas, vão tremer cada vez mais rápido. E com isso elas vão distanciar uma da outra. E vai liberar energia que é em forma de calor. Se vocês observarem, a próxima vez que vocês forem ferver água, a água ela começa a borbulhar, entrar em estado de ebulição. Aquelas bolhas significa já a água passando para o estado gasoso. Ela recebeu tanta energia que as moléculas se afastaram uma da outra, que ela começou a mudar seu estado físico, do líquido para o gasoso. Mas isso é estudo futuro, nós vamos dar dilatação dos corpos, contração dos corpos. Então, o que vai determinar o aumento ou diminuição da temperatura vai ser o quê? A quantidade de energia que as moléculas vão receber ou vão perder. A temperatura, gente, em qualquer parte do mundo que você for, a sensação térmica, você vai sentir frio, você vai sentir calor, em qualquer lugar que você estiver do planeta. Aqui, vamos supor, no nosso caso aqui em Goiás agora, está 28 graus. 28 graus para muitas pessoas é calor. Então, aí você vai lá para a Europa, aí você olha no termômetro. Você olha no termômetro lá, está marcando 80, 70, 100. Aí você se assusta. Aí você fala, mas está errado. Como é que essa temperatura de 100, 80, 70? Por que isso acontece, gente? Porque
A temperatura, ela pode ser medida, ela pode ser aferida. Ou seja, eu posso enumerar qual é a temperatura ou a quantidade de energia. O calor, depois nós vamos estudar só o calor, aí a gente fala mais a quantidade de calor, a temperatura do ambiente. Por que isso acontece, gente? Porque cada região do mundo usa uma escala termométrica. O que é uma escala termométrica? A escala termométrica, gente, é os números que estão escritos em um termômetro, ou seja ele um termômetro analógico, seja ele um termômetro digital, como eu falei para vocês, acho que no vídeo, né, passado. Bom, as 3 escalas termométricas que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? São a escala Celsius, que é a que é utilizada aqui no Brasil, né, e na maioria do mundo. A escala Fahrenheit, que é utilizada com maior quantidade na Inglaterra e nos Estados Unidos. E a escala Kelvin. Eu vou grifar aqui a escala Kelvin, gente, porque eu quero falar uma coisa para vocês. A escala Kelvin, ela é mais utilizada em laboratório. Por quê, gente? Porque todas as outras escalas, tanto a Celsius quanto a Fahrenheit, toda escala ela tem o seu ponto de fusão e tem o ponto de ebulição, ou seja, o ponto em que a água passa do sólido para o líquido e o ponto que o líquido passa, a água passa do líquido para o gasoso. A escala Kelvin, gente, o ponto de solidificação dela é chamado de zero absoluto, tá? É chamado de zero absoluto. O que seria esse zero absoluto, gente? O zero absoluto, teoricamente, tá? Teoricamente, é a temperatura que vai fazer com que as partículas ou os átomos parem de vibrar. Vamos imaginar que aqui, ó, eu tenho aqui ampliado algumas partículas, por exemplo, da parede da nossa casa, da nossa escola, as paredes. As moléculas das paredes estão vibrando? Sim, também vibram. Aí elas estão vibrando. Vamos supor que a gente consiga, isso nem em laboratório é possível fazer isso, viu, gente? Mas se conseguíssemos fazer com que essa parede chegasse à temperatura de zero absoluto. A temperatura de zero absoluto, gente, é de menos 273 graus Celsius. Teoricamente, tá? Volto a repetir, essa temperatura aqui, ó, faria com que todas as moléculas deixassem de vibrar. O que iria acontecer? Imagine a parede da sua casa, diminuiu a temperatura a zero absoluto, que é menos 273 graus. Aí passa um mosquitinho voando. A vibração das asas desse mosquito iria fazer com que a parede quebrasse todinha. Tá? Então, isso quando nós falamos do zero absoluto, que é esse menos 273 aqui, é hipotético, é ficção. Tá? É ficção. Nenhum lugar ainda consegue chegar a essa temperatura, nenhum lugar do planeta, tá bom? Então, por isso que a escala Kelvin é muito pouco utilizada, ela é mais utilizada em laboratórios. Tá? Então, voltando aqui, as escalas utilizadas por nós, Celsius, que é utilizado aqui no Brasil, Fahrenheit, Inglaterra e Estados Unidos, e a Kelvin, que é utilizado mais em laboratório e muito pouco utilizado. Agora, gente, nós temos o seguinte, se você tem, lá na física do primeiro ano, nós trabalhamos lá, você, por exemplo, quer calcular quilômetros. Você tem lá 1 quilômetro. Você quer saber quanto que isso aqui corresponde em metros? Tem como eu fazer isso?
1 quilômetro é igual a quantos metros? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1, ou o valor de quilômetro, e multiplicar por 1000. O contrário, se eu quero metros para quilômetros, vou dividir por 1000. Tá? Então, isso aqui é uma maneira de eu transformar quilômetros em metros e metros em quilômetros. Ah, Geno, mas o que isso tem a ver com a nossa disciplina? Imagine que vou citar o exemplo novamente que eu falei para vocês agora. Você sai daqui, chega na Inglaterra, o termômetro lá está marcando 77 graus, 80 graus, 90, 100, né? Aí você fala, não, mas isso aqui é muito quente ou muito frio. Só de olhar, claro que você sente a temperatura, sente o calor ou sente o frio na pele, chama sensação térmica. Mas e se você ver só um valor numérico? Bom, para isso foram criadas as escalas de conversão termométrica, tá? São escalas, gente, são fórmulas que nos permitem a saber se eu tenho uma determinada quantidade de temperatura dada em graus Celsius, quanto que ela valeria ou quanto que ela vai valer na Kelvin. Bom, para isso nós temos uma formulazinha matemática, né? Eu tenho temperatura em graus Celsius sobre 5, que é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa aqui é a fórmula matemática para mim transformar de graus Celsius para Fahrenheit e, ao contrário também, de Fahrenheit para graus Celsius. Tá? Isso é uma formulazinha matemática que nós vamos utilizar para aprender a fazer esses cálculos, fazer essas transformações. É difícil? Não. Tem outras maneiras de calcular? Tem. Mas é aquela coisa, né? Você sabendo a fórmula matemática fica mais fácil. Aí eu fiz um exemplozinho aqui, ó. Eu vou repeti-lo aqui para vocês terem uma noção, tá? Eu coloquei aqui, eu tenho uma temperatura em graus Celsius de 25 graus. 25 graus. Eu quero saber esses 25 graus, quanto que eles vão corresponder na escala Fahrenheit. Bom, a fórmula é a mesma, temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Basta eu fazer o que, gente? Substituir os valores. Eu tenho aqui, ó, temperatura Celsius é igual a 25, temperatura Fahrenheit é o que eu quero descobrir. Aí eu venho na fórmula, temperatura grau Celsius sobre 5, que é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Peguei aqui, ó, onde tinha temperatura em graus Celsius, substituí pelo valor, que é 25. Temperatura Fahrenheit é o que eu quero descobrir, né? Então eu não vou substituir. Substituir, o que eu faço agora, gente? Faço uma multiplicação cruzada, como se fosse uma regrinha de 3, uma proporção. O que está embaixo multiplica pelo de cima, o que está em cima multiplica pelo de baixo. Então vai ficar assim, ó. 5 que multiplica a temperatura Fahrenheit menos 32. Esse 32 aqui não muda, é sempre esse valor, viu, gente? Então vai ficar aqui, ó, 5 que multiplica a temperatura Fahrenheit menos 32, que é igual a que eu já multipliquei direto, ó. 25 vezes 9, 225. Então aqui vai ficar 5 vezes temperatura Fahrenheit, 5 temperatura Fahrenheit, 5 vezes menos 32 é igual a menos 160, que é igual a 225. Nós queremos saber o valor da temperatura Fahrenheit, não é? Então o que eu faço? Vou isolar. Aqui, ó, eu vou pegar esse 5 que está multiplicando a temperatura Fahrenheit e vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, 225...
225. Aqui não está menos 160, eu vou passar para o outro lado, eu mudo de sinal. Vai mais 160. Então vai ficar 225 mais 160 dividido por 5. Isso é igual a 77 graus Fahrenheit. Esse 77 já não é mais Celsius. Então tá vendo o que eu falei para vocês? Olha aqui, ó. Temperatura Celsius 25, em Fahrenheit 77. Tá? Então, gente, isso é só uma explicação para o conteúdo de hoje. Tá? Vou postar esse vídeo, vocês vejam. Vou pegar umas duas questões aqui mais tarde e mandar para vocês. Vocês tentem resolver. Me façam uma devolutiva até amanhã às 16 horas, tá bom? E só lembrando que não esqueçam de mandar nome e turma junto com a devolutiva. Vocês têm até amanhã às 16 horas para realizar essa devolutiva, tá bom? Bons estudos!